E hoje a gente tem como convidado o cravice regente Bruno Procópio, brasileiro, que mora em Paris, estudou no Conservatório de Música e Dança de Paris. E, paralelamente às atividades musicais, ele criou a Paraqui Produções, uma gravadora distribuída mundialmente e que tem uma parceria pela Harmonia Mundi, né? Distribui também. Tem vários CDs gravados e uma trajetória de concertos e gravações bastante interessante. E vai falar para nós hoje de tudo um pouco relacionado ao cravo. Não vai ser uma palestra fechada com perguntas no final, não. A gente pode interagir aí durante, conversar e falar o que quiser e perguntar o que quiser, certo? Bruno, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui conosco. Olha, obrigado a você e obrigado também por me fazer rever os amigos como Edmundo e tantos outros que eu não vejo há tanto tempo. Então, é um prazer e eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui vendo vocês e conversando com vocês sobre um assunto que nos interessa a todos, que é o cravo. Olha, eu gostaria de falar um pouco da minha trajetória e dizer que antes de sair do Brasil, eu estudei certo no Conservatório de Paris com Pierre Rantaille e com Christophe Rousset, mas eu já saí com uma base sólida do que era o instrumento e eu gostaria também de deixar aqui registrado, já nos anos 90, a qualidade do ensino dos professores que eu pude aprender no Brasil. Dentre eles, eu cito, evidentemente, o Edmundo, que está aqui presente, que eu pude assistir às imensas aulas dele em Juiz de Fora. Eu sou de Juiz de Fora e o Festival de Juiz de Fora foi, de certa forma, determinante para mim, porque se não fosse aquele festival com a qualidade das aulas e com a quantidade de concertos interessantes, talvez eu não tivesse me interessado, de fato, pela música antiga. E foi o Festival de Juiz de Fora que me levou a ter aula com Marcelo Fagerland, porque ter aula somente no período de inverno, uma vez por ano, não é suficiente. Eu tive aula particular no Rio de Janeiro com Marcelo Fagerland e depois em São Paulo com Pedro Persson antes de vir para a França. Esse aprendizado que me deu esses três professores me permitiu entrar no Conservatório de Paris como primeiro da lista. E eu gostaria de deixar isso aqui como uma coisa que é importante para mim e é importante também para os professores, porque eu cheguei sem falar francês na França, eu cheguei sem conhecer praticamente nada do que era um conservatório, uma instituição na Europa, e a única coisa que eu sabia era o programa que eu tinha estudado com meus professores no Brasil. E o fato de ter entrado no Conservatório de Paris, primeiro da lista, isso já mostrava que nos anos 90 o Brasil já tinha uma qualidade de ensino alta. Isso é importante deixar registrado. Bom, na minha organização, vocês podem mudar, eu gostaria de propor 3 assuntos. Primeiro, eu gostaria de propor o kit de sobrevivência do cravo. Depois eu gostaria de falar um pouco sobre afinação, mas um outro tipo de afinação, porque eu sei bem da qualidade dos professores, eu sei que eles falam de tratado, eu sei que eles passam 2 anos te fazendo escutar uma quinta e uma quarta. Isso eu sei. Ótimo. Mas eu tive uma experiência com afinação que eu gostaria de transmitir para poder facilitar ou complementar o que os professores fazem muito bem dentro da sala de aula. E, para terminar, eu gostaria de falar um pouco da regência ao cravo, que a gente rege, a gente faz trabalhar cantores, músicos, e como fazer? A gente aprende isso? Dá para aprender? Tem escola? Tem técnica? Então, são basicamente esses 3 assuntos que eu gostaria de abordar com vocês. Bom, como que funciona? A gente já saio dizendo o primeiro assunto? É assim que funciona? Eu falo sobre a regulagem ao cravo? O que eles parecem? É assim que funciona? Desculpa, eu estava conversando aqui e meu microfone estava desligado. Pode falar, pode ficar à vontade. Pode começar pelo que vocês quiserem. Perfeito. Eu achei que era importante falar um pouco sobre a questão da regulagem do cravo pelo seguinte: quantas vezes a gente chega numa sala de concerto, numa cidade, num país, e se depara com algo que se parece com um cravo e que a gente tem que fazer um concerto no outro dia ou 2 dias depois. Diria assim que é praticamente
quase todas as vezes. No caso da Europa, a situação hoje em dia é diferente. É muito raro encontrar instrumentos ruins, mas também a gente pode encontrar instrumentos cuja regulagem do instrumento não é exatamente como a gente gostaria que ela fosse, sobretudo se a gente tem que realizar um recital. Então, me parece indispensável ter essa compreensão dessas duas linhas. Primeiro, a questão da regulagem básica do instrumento para poder sobreviver a um concerto em um lugar onde existe um instrumento que não está bem regulado, que está mal, que não está preparado. E segundo, deixar o instrumento exatamente como eu gostaria que estivesse. Então, eu acho que quando a gente chega junto a um cravo, a gente tem que saber primeiro analisar o que pode ser tocado, quais são os parâmetros que podem ser modificados pelo cravista. A nossa colega lá de Recife disse que a situação do cravo lá mereceria uma restauração. Evidentemente, uma restauração já é um outro trabalho. O que eu gostaria agora é de comentar de uma maneira um pouco organizada o que se pode fazer quando um instrumento não está, quando o instrumento toca. Então, acho que a primeira coisa a ser abordada, existem alguns parâmetros básicos, que é o seguinte. Quando a gente se depara com cravo, a primeira coisa que a gente vê é o teclado. Muitas vezes, um teclado, dois teclados. O que muda? O instrumento de um teclado ele pode ter 2 ou 3 registros, 2 8-pés e um 4-pés. O instrumento de 2 teclados sempre, na maioria das vezes, ou muito raro, tem o 4-pés. Então, é importante que a gente possa, primeiramente, a gente ter um contato com o teclado do instrumento para ver qual a situação do teclado. A partir do momento que o teclado está inteiro, e quando a gente olha o nível do teclado está mais ou menos perfeito, e todos os mecanismos, todos os registros funcionam, significa que eles podem ser associados ou desassociados através do registro, da manete, eu acho que a gente já pode abrir o instrumento, como é o caso aqui, de tirar, eu acho que em português é régua, eu acho que é régua, não é? É régua. Tirar a régua para poder ter um contato direto com a mecânica, para ver o que a gente pode fazer. A gente sabe muito bem que o cravo funciona com cordas pinçadas, plectros. Então, a primeira coisa que a gente deve observar é se existem todos os plectros no cravo. Isso é rápido, rapidamente a gente dá uma tocada, a gente vê que tem todos os plectros com os registros desassociados, 8 pés superior, 8 pés inferior, deixamos o 4 pés para depois. A partir do momento que a gente verifica isso, eu, por exemplo, eu sempre começo com 8 pés inferior. Qual é o objetivo dessa lembrança básica aqui? É fazer que cada registro funcione bem e funcione bem entre eles, porque acontece que na maioria das vezes, quando o cravo está mal regulado, a gente tem registros que funcionam bem separadamente, mas quando a gente começa a acoplar e colocar o 4 pés, o instrumento já não funciona bem, se torna ou muito pesado, ou o mecanismo não funciona bem. Então, é importante entender como desassociar isso e como tratar cada problema de uma maneira separada e depois trabalhar isso dentro de um conjunto. Eu sempre desassocio os 2 teclados e começo com o teclado inferior. Primeira coisa que eu faço é verificar o nível do teclado inferior. Se, por exemplo, eu vejo se um teclado, uma nota, está fora do prumo, o que eu faço é utilizar uma coisa indispensável que depois eu direi passo a passo, que são essas rondelas de papel e de feltro. Elas são colocadas no eixo que fica no meio do teclado. Isso permite regular a altura da tecla. É através disso que se regula a altura de uma tecla isoladamente. Às vezes, por exemplo, a gente encontra uma tecla mais baixa que o resto, se regula com isso. Isso é muito fácil encontrar para comprar, não custa praticamente nada. Isso é feito de papel e de feltro. E isso é importante. É a única maneira de regular a altura de uma tecla. Quando a gente tira
o saltarello, a gente pode interagir com várias peças, vários elementos que é importante conhecê-los. Evidentemente, o plectro, a gente tem o feltro, a lingueta, que é apoiada com uma mola, e aqui embaixo, nesse caso não tem, poderia ter um parafuso. Então, começando de baixo, a gente tem o parafuso, a gente tem a lingueta, que é sustentada por um eixo, mas aqui atrás você tem uma mola que faz que o mecanismo volte à posição inicial, o plectro e o abafador, o feltro. Então, esses são os parâmetros que a gente tem que conhecer profundamente a utilização de cada um deles para poder interagir. Quando a primeira coisa que eu faço é tocar, não tocar a nota completamente, mas ver qual a altura do plectro em relação ao tocar. Vocês veem que antes de tocar sempre tem um pequeno espaço entre a tecla em repouso e o plectro que está em contato com a corda. Isso é regulado através da altura do parafuso. No caso de um cravo de boa construção e histórico, uma cópia, esse parafuso não existe. Mas não é por isso que às vezes a gente precisa regular. E o que eu faço? Eu sempre tenho uma outra coisa indispensável na maleta do cravista, que é a cera. Essa cera é uma cera básica que se utiliza para fazer carimbo de carta. Em francês chama cire à cacheter, cera para fazer carimbo de carta. Isso se encontra em lojas de papel, papelaria em geral. Você esquenta ela com fogo, com isqueiro, ela se torna mole e pegajosa e você encosta aqui. E você vai ver que isso vai ficar pregado na madeira. Ela seca em seguida, você molda ela para que ela não passe do espaço e depois você corta ela com o bisturi ou com uma tesoura. Então, esse é indispensável para quando a gente faz a regulagem em um saltarello histórico. O segundo parâmetro que a gente tem que observar é a lingueta. A lingueta do cravo, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexa. Ela vai e vem. Se essa mola está muito dura, ela não funciona bem, ela não repete bem. Se ela está muito mole, ela não volta à posição. Então, existem três tipos de mola. A gente tem a mola que está na própria lingueta, é uma extensão que ela foi colocada através de um furo. A extensão é feita da lingueta, é um pedaço, é um fio de plástico, um fio de pescaria, um fio de plástico. Isso já vem conectado com o próprio saltarello. No caso deste, que me parece ser o melhor, a gente não pode escolher, é só uma constatação, é uma corda de cravo correspondente à tessitura mediana do instrumento. É uma corda que basta enfiar. Aqui embaixo, ela sai em cima, você corta embaixo, você faz um pequeno ângulo e a lingueta volta a funcionar. O outro parâmetro indispensável é o plectro e o abafador. Então, a primeira coisa a observar, muitas vezes a gente fala assim, olha, tem o plectro, mas não está funcionando. O que eu preciso fazer? Primeira coisa a observar é a lingueta. Está voltando? Ela fica agarrada atrás? Se ela fica agarrada atrás, talvez a mola esteja muito mole. Numa corda, como é o caso dessa, basta enfiar o seu bisturi entre a mola e você aumenta o ângulo, fazendo um pequeno V no sentido do plectro. Tac. Então, você vai aumentar a tensão da corda em relação à lingueta. Então, ela vai se tornar mais dura e vai voltar a funcionar.
Um outro tipo de mola, no caso do instrumento que eu tenho aqui em cima, que é um instrumento todo feito como se fazia no século XVIII, é pelo de javali. Funciona melhor que plástico, funciona melhor que Não corda. acaba Eu tenho esse nunca, né? instrumento há 10 anos, não acaba nunca e não O meu é desregula de pelo de nunca. javali, já tem 30 anos, nunca troquei. Nunca troquei, funciona perfeitamente. Outro parâmetro importantíssimo é o feltro. O feltro é determinante. O feltro é determinante e eu gostaria de falar sobre ele. O feltro se regula de uma maneira muito simples, que é, eu não vou entrar em detalhes sobre cortar e fazer um feltro como se eu fosse um regulador de cravo. Eu estou dando algumas ideias para solucionar problemas de cravos que não funcionam e que você tem que resolver isso em 1, 2 horas para poder fazer um conserto. Se o feltro se o feltro está muito baixo, o que acontece? Quando o feltro está muito baixo, ele entra em contato com a altura do plectro e acaba que ele não funciona corretamente. O feltro fica grudado na corda. A distância entre o plectro e o feltro deve ser mais ou menos correspondente a 2 cordas. A gente passa o bisturi entre o feltro e o plectro, isso tem que corresponder mais ou menos a 2 cordas. E nesse caso é muito fácil regular. Isso se vê não só visualmente, mas a gente pega uma pinça e a gente ajusta a altura. Então, como fazer para poder regular isso rapidamente? Tem uma solução muito boa. A gente levanta mais ou menos todos um pouquinho mais do que é o necessário, coloca no cravo, pega um cartão de crédito, que eu não tenho aqui, e você apoia. Espera aí. Imagina que se fosse o cartão de crédito, você apoia em cima do feltro. E fazendo essa tensão, como a corda está logo abaixo, a força e a pressão vai ser a mesma em vários plectros, vários saltarelos ao mesmo tempo, você vai acabar regulando todos ao mesmo tempo. Isso é uma solução rápida e muito boa para você regular todos os seus feltros e você ter um cravo que não somente vai funcionar, você vai ter a altura necessária, mas a nota vai ser apagada. O que acontece também muito frequentemente que a gente toca uma nota e a nota fica soando e a gente tem que tirar um por um. Aí tem aquela nota, tem aquela. Passa o cartão de crédito, tum, 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 e se resolve tudo isso, porque é a tensão da corda que vai fazer que o feltro vai servir como ponto de referência. Essa é uma boa astúcia. Agora, falando do essencial, que é o plectro. O plectro, existem 2 tipos de plectros. Existe o plectro, evidentemente, pré-comprado. Todo cravista tem que ter, de preferência, a sua bolsinha de plectro, comprado com qualquer construtor de cravo, que já vem pré-cortado. O pré-cortado tem uma grande vantagem, que ele já tem a largura necessária para ser colocado dentro da lingueta. Eu vou trocar um plectro. Como trocar um plectro? É muito simples. Quando a gente tem um plectro pré-cortado, o plectro pré-cortado ele tem sempre uma direção, ele sempre é encurvado para um lado. Você tem que colocar ele voltado para cima e não para baixo. O encurvado tem que ser para cima, que no voltar ele possa deslizar com mais frequência sobre a corda. Para colocar um plectro muito importante, acontece muitas vezes, muitos amigos falam, eu quebrei a lingueta. Claro, para trocar plectro, tem que segurar com muita firmeza a lingueta e o saltarelo, muita firmeza, e colocar o plectro encurvado para cima. Se faz uma pressão atrás, delicadamente,
tem que tomar cuidado porque a madeira que se faz a lingueta é uma madeira muito macia. Se apertar com muita força, você pode rachar e perder a própria lingueta. É muito delicado. Então, é uma leve pressão. Depois que você tem a leve pressão, você tem que deslocar o saltarelo, a lingueta um pouco para trás, e cortar rente à madeira. Rente à madeira. Para isso se utiliza uma pinça indispensável. Tem que ter uma pinça, como se fosse uma pinça de unha, que corte bem. Não faça economia de comprar pinça vagabunda. Duas coisas que funcionam. Um bisturi. Um bisturi vagabundo. Bisturi cirurgical de cirurgia, para mim, não funciona. O único que realmente funciona, que todos os consultores de cravo geralmente utilizam, é esse bisturi aqui, que não é bisturi, isso é feito para cortar maquete. Você compra isso facilmente em qualquer loja, de qualquer papelaria. Eu já vi muitas pessoas quererem utilizar material sofisticado, como utilizar bisturi de cirurgia. Não funciona. Ele é muito mole, ele corta muito e a lâmina é muito flexível. Essa é uma lâmina dura. E ela corta... Bom, isso é feito para cortar papelão e isopor. Isso corta pouco em relação ao outro. Essa é a ideal. No entanto, a pinça tem que ser uma pinça excelente, porque é isso que vai determinar o tamanho do plectro. E você vai, muitas vezes você vai utilizar isso para cortar também feltro. Então, se tiver uma que não corte bem, não vai cortar o feltro. Depois que você colocou o plectro, você chega a lingueta um pouquinho para trás e se corta rente à madeira. Rente à madeira. Fechando os olhos, porque quando você tem um negócio bom, ó, bateu lá no teto e caiu aqui. Eu já tomei muito plectro no olho aí. Tô falando que é bom fechar o olho, é um reflexo bom de se ter. Então, a gente tem um plectro imenso aqui, que não corresponde ao tamanho. Quando a gente coloca o plectro de volta, evidentemente ele está imenso. Como cortar o plectro? Muitas pessoas falam assim, eu corto, aí fica longo demais, aí eu começo a desbastar, aí ele está longo demais, aí depois ele está curto demais. Qual é o método? Antes de trabalhar com o bisturi, a coisa mais importante para se fazer uma boa regulagem e harmonização do cravo é o tamanho do plectro em relação à corda. Geralmente, no cravo francês, os saltarelos eles são sustentados na corda pelo feltro. Então, o feltro ele passa mais ou menos equivalente a uma corda ou a lâmina de um bisturi a mais em cima da corda. Então, eu tenho como referência para cortar meu plectro o feltro. Então, simplesmente eu vou cortar o meu plectro gigantesco do tamanho do feltro, um pouquinho a mais. Ele está imenso aqui. Eu vou cortar, eu vou encostar no feltro. Essa vai ser a minha referência. Eu diminuí o tamanho do meu plectro. Primeira coisa que eu vou fazer antes de utilizar o bisturi, o que determina uma boa regulagem do cravo é o tamanho do plectro em relação à corda. O parâmetro de fazer a harmonização é importante, sim, claro, mas é importante somente depois que esse parâmetro básico e indispensável foi regulado em todos. Significa o tamanho do plectro em relação à corda que está em cima. Então, antes do segundo passo, eu coloco o meu saltarelo e verifico a distância, vai ser impossível ver aqui, em relação à corda. Eu olhando de cima, a corda está aqui. Isso aqui é o meu plectro. O tamanho do plectro tem que passar
abaixo da corda equivalente a uma outra corda. Então, praticamente, o tamanho do plectro está abaixo da corda. O que acontece muitas vezes em má regulagem de instrumento, as pessoas esquecem, acabam cometendo esse erro, fazendo um plectro muito longo. Então, o que acontece com um plectro muito longo? São vários erros. Primeiro, você é obrigado a desbastar muito o plectro para que ele possa passar. Então, você vai ter um plectro cujo a sonoridade não vai ser ideal. E segundo, que a lingueta vai ter que trabalhar muito para voltar ao ponto de repouso, se o plectro for muito longo. Então, o plectro tem que ser praticamente abaixo da corda. Ela passa um pouquinho, esse um pouquinho é equivalente ao tamanho de uma outra corda, praticamente nada. Então, eu olho assim em cima, eu cortei tão precisamente que eu não sei nem que saltarelo foi. A partir do momento que o meu saltarelo foi cortado, somente agora que eu faço a harmonização. Como fazer? Técnica básica. Muito cuidado, muito cuidado. As pessoas cometem muito esse erro de querer fazer assim. Fazer assim, muitas vezes eu já cortei metade do meu dedo fora. Cuidado. O indicador segura bem o plectro e o polegar ele tem que estar abaixo. Você faz assim, depois desloca, por favor, para não cortar seu dedo. Sobretudo se você tem que fazer um concerto na mesma noite. Primeiro passo, aqui o plectro ele é grosso e está muito forte. Como fazer? Muitas pessoas eles cortam isso em V, deixando a ponta do plectro que vai ter contato com a corda muito fino. O que acontece se eu fizer isso? Vai acontecer que eu vou favorizar os harmônicos agudos e vou deixar de lado o som fundamental. Eu prefiro deixar o plectro do jeito que ele vem original, significa grosso, o mais grosso possível. E eu tenho um elemento histórico para isso, que é a própria pluma. Quando a gente utiliza uma pluma, que eu utilizo, por exemplo, no meu cravo que está no primeiro andar, é praticamente a mesma coisa, mas quando eu enfio a pluma e corto ela aqui, eu não posso desbastar a pluma lateralmente fazendo esta ponta, este V. Porque como é uma substância fibrosa, se eu passar o meu bisturi lateral, assim, querendo fazer um V, eu quebro a pluma. A pluma tem fibras retas, eu não posso cortar em V. Então, historicamente, todo cravo que tem harmonização em pluma, ela é quadrada na ponta. Então, por que a gente faria um V aqui? Me parece um pouco estranho, historicamente não correto. Como cortar? É muito simples e, ao mesmo tempo, muito difícil. Uma boa técnica é segurar bem forte o bisturi, o escalpel, não sei como chama isso em português, e começar a cortar nas laterais. Em vez de atacar o plectro na sua totalidade, o que eu faço para facilitar é, primeiro eu corto na lateral, nas laterais, como se eu estivesse desbastando nas laterais. Isso vai deixar um montinho no meio. E depois vai ser muito mais fácil eu cortar. Como que eu faço? Eu corto da metade para frente, da metade para frente. Porque cortar na sua totalidade é muito difícil. Eu vou acabar utilizando muita força e como isso corta mal, eu colocar muita força, eu vou passar ou vou quebrar, eu não vou controlar o gesto. Então eu corto da metade para frente. E o que eu faço agora? Eu faço o contrário, da metade para trás. Da metade para trás. Então aqui eu resolvi para frente e para trás. É importantíssimo para os cravistas, sobretudo os cravistas profissionais, no meu parecer, entender que o plectro ele tem que ter a mesma grossura nele todo. Se um plectro, por exemplo, na ponta que tem um contato com a corda, aqui está o saltarelo, o plectro vem aqui. A gente começa a desbastar da metade para frente em relação à corda. Quando ele tem um contato com a corda, o que acontece? Ele exerce uma pressão, uma tensão, mas se a metade aqui
tá mais fina que a base dele, o que vai acontecer? Ele vai dobrar a pontinha assim. E o som do cravo vai ser um som pequeno, um som fraco. Se, em compensação, o meu plectro foi desbastado igual da base do saltarelo até a ponta, o que vai acontecer? Quando você subir o saltarelo e entrar em contato com a corda, exercer a tensão, o arco vai se fazer no meio. O arco vai se fazer no meio. Eu não preciso explicar para vocês, o arco e flecha se tensiona no meio. Então, ele tensionando no meio, quando a tensão que ele vai exercer sobre a corda vai ser muito mais forte. Então, com o mesmo toucher, a gente vai obter um resultado sonoro muito melhor, muito mais forte. Então, isso seria, para mim, as regras básicas. Eu fico um pouco constrangido de falar desse assunto, porque tem pessoas que não são cravistas e como se eu estivesse falando de um foguete espacial. Eu não sei até onde que eu posso ir com o interesse de cada um. Eu gostaria já de cara de perguntar se isso tem interesse para as pessoas e se tem alguma dúvida particular em relação a essa regulagem básica. Bom, aqui são todos cravistas. Ok. Eu acho que ninguém aqui não é cravista. Tem cravistas com cravo e cravistas que querem um cravo. Então, quem ainda não tem, é bom saber para quando tiver. Perfeito, perfeito. Então, a gente falou... e como fazer a harmonização até o final, então? É complicado porque a gente precisa obter dois tipos de resultado. O resultado de fazer que o plectro tenha o mesmo toucher ou a mesma sensação da nota vizinha, visto que é um instrumento, entre aspas, sem dinâmica, e, por consequência, se o cravo não tiver todas as suas notas o mais igual possível, o tocar será desigual, porque a própria mecânica, por consequência, ela é desigual. Então, a primeira missão é fazer que a sensação seja igual em todas as notas. O peso de cada nota, através da regulagem do plectro, seja a mesma para todas as notas. Mas não é só este o problema ou a solução. É importante optimizar o som do cravo e por isso eu insisto na questão do cortar o plectro da base até a ponta de uma maneira igual. Começar do meio para a ponta para facilitar e depois cortar no outro sentido. Porque às vezes a gente tem uma nota que o peso é igual à nota do lado, mas às vezes acontece muito frequentemente que uma nota faz dong e a outra faz ding. Uma dom, a nota lá é ding. Peraí, qual o problema? O problema é a harmonização. Muito provavelmente o que faz ding, o plectro está pontiagudo, então o que está em contato com a corda é um plectro muito pontiagudo e muito provavelmente o plectro está cortado da metade para frente, mas não na base. Então o arco está muito curto. Por isso é importante entender isso. Eu gostaria de falar um pouco agora do kit de base do cravista, que eu acho que todo mundo deveria ter. Olha, primeira coisa, como eu falei, é o alicate. Um bom alicate. Esse é um alicate de eletricista, mas de uma marca alemã, que custou mais caro do que eu colocaria se eu tivesse que cortar outra coisa. Um bom alicate. Segunda peça indispensável é como se chama isso? Você chama Bisturi? Isso mas o bisturi é o de cirurgia. Como você chama o basicão, assim? Bisturi de arquiteto? Bisturi de arquiteto. Alguém sabe? Você compra... Eu compro... Estilete. Estilete. Eu compro isso em livraria. Este formato. Tem vários formatos. Esse é um formato muito bom, é um formato curto, cuja lâmina é dura. Curto e bem duro. E como é feito para cortar papelão, corta. Mas muitas vezes a gente vai abrir a caixinha vem assim, ó. É uma caixinha que se compra assim, compra em livraria. E olha, compra no Brasil e compra em qualquer lugar. Isso é basicão. E como é uma coisa que não é feita para ser muito técnica, às vezes tem uma lâmina que corta super bem, uma lâmina vagabunda. Então, quando você comprar a caixinha e ver que não está funcionando bem, pode jogar fora. Ótimo, mas esse é o melhor.
evidentemente, o apoio, né, para poder cortar. O suporte, que é onde que a gente coloca o plectro para cortar. Se você não tem muita experiência e você quer aventurar na regulagem de cravo, ou lembre que o indicador ele segura com força o plectro, o saltarelo, e o dedão, por favor, abaixe esse dedão para não arrancar metade do dedo fora. Eu já arranquei tantas vezes que eu prefiro insistir. Se você acha que é arriscado, você pode colocar na sua pecinha de madeira um outro pedacinho de madeira aqui e colocar um durex, algo para que quando você cortar, você bata e não bata no seu dedo. Mas essa é uma peça importante. Eu utilizo um pedaço de ébano que é bem liso. Outra coisa indispensável, se você quer regular a altura do cravo, da nota de cada tecla, é preciso... Eu chamo isso de, em francês é rondelle, talvez em português seja rondelas, mas eu não sei. Isso é feito de papel, isso você compra no site da Vogel, Vogel, V-O-G-L-E, G-E-L, desculpa, V-O-G-L-E, deve ser .com. Todos os construtores de cravos compram lá. Isso não custa nada. Sem isso, você não pode regular a altura, porque debaixo da tecla tem um pivô, tem a madeira, tem um suporte, tem um pivô, e neste pivô existem várias, você coloca várias dessas para poder regular a altura da tecla. Se está muito baixo, você tem que colocar, se estiver muito alto, você tira. Com certeza deve ter uma, duas ou três, ou várias lá. Isso é importante ter. Indispensável, feltro para os saltarelos. Feltro, isso se compra pronto também, ou se compra, isso se compra com pessoas que regulam piano, você pode comprar, isso se coloca como, a maioria funciona muito bem, esse se coloca como feltro de piano, abafador de piano. Esse aqui é um abafador de piano. É exatamente o mesmo espessor que o já comprado. Indispensável. Duas coisas indispensáveis. Um micrômetro e um cabo de vassoura com um gancho em cima. É gambiarra? É, mas sem isso você não troca a corda. É importante você ter, evidentemente, um jogo de cordas na sua mala. Eu tenho um jogo de cordas completo para um cravo francês-alemão, ferro e cobre, e eu tenho um de cravo italiano, todo de cobre também. Isso significa que eu posso sobreviver a qualquer tipo de apuro. Mas sem isso aqui é impossível. Chama micrômetro, custa super barato, latão, obrigado. Em francês é liton, latão. Sem isso não dá para sair. E com isso aqui eu vou passar dos detalhes hoje. Depois eu posso fazer um vídeo para cada detalhe e ensinando, se vocês quiserem. Mas isso aqui é o que faz a dobrinha. Se você compra um rolo de corda, uma corda solta ou um jogo de corda solta custa uma fortuna. Agora, se você comprar um rolo de cordas de cada espessor, custa bem barato em relação ao que custa a corda pronta. Então, pense em aprender a fazer corda. Duas coisas indispensáveis que eu não empresto nem para minha mãe. Chave de afinação, tem duas. Tem a... fala aí, gente. Plate em francês. A antiga, a histórica, disque, né? A histórica não é muito bem assim, não, mas eles chamam de história. Sim. E tem a moderna, que é a redonda. Sem isso, não tem como. Tem que ter as duas e isso vai no bolso. Vocês que decidiram morar num país onde tem uma taxa de umidade muito grande, vocês têm que ter seu amigo, que é a lixa. Sem a lixa, ninguém sobrevive. Por quê? Muitas vezes o saltarelo ele fica inchado e por causa de um roce bobo, ele para de funcionar dentro do eixo. Aí você dá uma pequena lixada. Eu coloquei nesse pedaço de madeira aqui a lixa mais fina que tem,
para ser o menos abrasivo possível, para poder não desbastar muito. Eu utilizo essa lixa muito fina somente para criar uma superfície mais lisa, para evitar o atrito, caso o saltarelo venha a agarrar dentro do buraco, do eixo. Se você colocar uma lixa muito grossa, você vai talvez destruir o saltarelo. Não é o objetivo. O objetivo é só criar uma superfície lisa. Historicamente, eles utilizavam couro para isso. Indispensável. Talco. Não sei para que o talco. O talco, por exemplo, se uma tecla tiver barulhenta, um barulho de... Se a madeira estiver roçando no eixo e criando esse barulho, você pode... Não dura muito tempo. Isso é umidade. Mas se você colocar um pouco de talco no buraco do eixo, fica liso e, por consequência, para o barulho. Reguladores de piano têm esse mesmo produto, mas é um pó muito mais fino, que é um pó de teflon. Se você pedir para que eu já tenho até aqui dentro de um aplicador, que é como se fosse uma agulha. E aqui dentro tem como se fosse um talco, mas é mais fininho. Eles chamam isso de teflon. E regulador de piano tem isso. Isso é coisa de regulador de piano. Para qualquer coisa que tenha contato com ferro e madeira, se tiver atrito, você pode salvar um concerto. Gostaria agora de falar, vamos mudar um pouco de assunto. Olha, esse negócio de regulagem de cravo é complexo e eu entendo que pode ser interessantíssimo, mas como pode ser complicado no sentido de entender, sobretudo num vídeo assim. Se vocês têm alguma dúvida específica de algum parâmetro, caso vocês tenham um conhecimento já mais avançado desses detalhes, por favor, mande um e-mail, depois vou deixar meu e-mail, vocês me passam por aqui, eu faço um vídeo, eu explico com total carinho, total prazer. Porque é uma coisa complexa, existem alguns parâmetros, mas esses parâmetros precisam ser entendidos. E a gente sabe que contar, quando a gente está no Recife, com o William ou com o César, que está a 5.000 quilômetros, é melhor a gente saber mais ou menos o que fazer. Então, me parece indispensável, quando a gente decide fazer música antiga, que a gente tenha um conhecimento não somente básico, mas de certa forma avançado, e que a gente possa se lançar. É mais uma questão de perder um pouco não estar inibido com a coisa e começar a botar a mão dentro do cravo. Eu sei que pode chocar, sobretudo os conservatórios, na mentalidade de universidade, você falar, olha, eu vou arrumar aqui. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Precisa 3 vias, 4 vias, autorização de todo um andar para poder se abrir o instrumento. Mas se os alunos têm um mínimo de conhecimento, de bom senso, e esse material básico, a gente pode, sobretudo, manter o instrumento. Eu não digo restaurar. Isso que eu estou falando é o básico do básico, apesar de ser um pouco complexo, mas deveria ser o básico do básico para fazer a manutenção dos instrumentos. Porque é um instrumento vivo, é um instrumento que tem muito parâmetro e parâmetros muito perto um dos outros, como as costas do saltarelo, que está praticamente rente à corda. Basta uma pequena desregulagem geral do mecanismo, um pouco de umidade, e tudo tudo paralisa. Então, o fato de querer entender já é um grande passo. E corra a voz, que não acontece nada abrir um cravo, não acontece nada querer entender, tirar um pleco, tocar e querer ver como funciona. É só assim que a gente vai fazer que os instrumentos funcionem. É um conselho que eu sei que não faz muito parte de mentalidade de universidade, mas eu acho que é indispensável. Outro assunto que eu gostaria de abordar é a questão da afinação. Eu sei que vocês têm aula de afinação com professores competentes, como o Edmundo, que conhece super o assunto, e eu não tenho a menor dúvida disso. Gostaria de dizer que esse livro é muito legal, é um livro que se utiliza aqui na França há muito tempo, chama Pierre-Yves Asselin. Se encontra na internet, é um livro barato, é um livro onde você vai ter praticamente todas as afinações de uma maneira muito metódica,
onde você tem todos os quadros, cada afinação, com cada esqueminha, e depois explicando passo a passo como funciona. É muito didático, relativamente fácil de encontrar, barato. Pierre-Yves Asselin. Isso aqui me ajudou bastante, mas eu gostaria de falar, primeiramente, a minha experiência. Eu estudei no Conservatório de Paris, afinação, e com um super professor, um pouco professor, quartas, quintas, nisso, escuta aqui, batimento, 3 por segundo, 2,5 por segundo, está entendendo? 2 anos depois eu disse que estava entendendo para poder mostrar que eu tinha entendido algo. É complexa a coisa. A prática é indispensável, mas a prática ela vem de supetão. De supetão no sentido que eu precisava trabalhar. Aluno no conservatório, a vida aqui não é moleza. Aí o professor de afinação falou assim: você quer fazer uma afinação para ganhar dinheiro? A primeira parte da frase eu não tinha escutado. O ganhar dinheiro eu entendi perfeitamente. Só que foi de cara fazer afinação na Ópera de Paris para uma produção do Les Arts Florissants, do William Christ. E, bom, eu fui, esperei o final do ensaio, e aí chegou o cravista, me apresentou um papelzinho assim, feito à mão, e falou: olha, o temperamento é tal. Eu falei: como é o nome do temperamento? Não sabia o que era. Eu falei: tá aqui. E me deu. Só que naquele momento, o que aconteceu? Eu tinha meia hora, 40 minutos para afinar 2 cravos italianos e um órgão positivo, com 3 registros. Estavam todos desafinados, precisavam realmente ser afinados. E é naquele momento que se passa aspirador, é naquele momento que estava pregando tudo. E eu falei assim: eu não vou sobreviver a essa situação. E essa é a realidade do afinador e essa é a realidade do cravista. Significa que o cravista é o chato de serviço que demora 10 anos para afinar o cravo. É aquele que sempre afina e ninguém está contente. Essa consciência da dificuldade da afinação é importantíssima para 2 coisas. Primeiro, entender o que é preciso ser feito. E segundo, qual é a técnica para poder chegar a um resultado bom sem ter que passar 10 anos ou fazendo esperar as pessoas. Eu salto já a parte da teoria que vocês vão ter acesso na Universidade do Brasil. Eu gostaria de falar sobre esse objeto maravilhoso aqui, que é um afinadorzinho da marca Korg, ultra vagabundo em comparação aos profissionais, porque um afinador profissional custa mais ou menos entre 900 e 1.500 euros. É o que se utiliza para afinação de órgão. Esse aqui deve custar uns 60 euros. 60 euros. Isso aqui é um aliado do cravista. Mas é um aliado do cravista que os profissionais sabem que funciona pela metade. Funciona pela metade pelo seguinte: você pode selecionar o temperamento, evidentemente, você tem vários temperamentos já pré-registrados. Você tem também, óbvio, a questão do qual diapasão você vai utilizar, mas a maioria das pessoas utilizam no modo lâmpada. Pá, pá. Essa lâmpada que se acende através do som, infelizmente, eu não aconselho. A gente, no Conservatório de Paris, a gente fez vários testes com essas máquinas e a diferença entre uma boa afinação e uma relativa má afinação com essa máquina, sendo que a afinação foi super bem feita, o ponteiro sempre estava no 0 aqui, é impressionante. Essa máquina não funciona bem com a luz. No entanto, a parte de som é ultra precisa. Então, se vocês compram uma maquininha dessa e todo mundo afina com luz, porque eu já vi neguinho afinando com luz 1000 vezes. Então, por isso que eu dou aquela ideia. Não utiliza a luz, utiliza o som. Se o som está muito forte, abaixa o som. O que eu faço? Eu coloco fone de ouvido em um ouvido só. Então, eu tenho um som exato e eu estou escutando muito mais o cravo do que o próprio som de referência. Eu escuto pouco o som de referência e muito cravo.
Isso me permite chegar à nota muito mais facilmente. Eu acho para o cravista que tenta entrar no mundo da prática, ele deveria, sobretudo, aprender o básico da afinação, que são os uníssonos, quartas e quintas. Deixando de lado as dificuldades de afinar bem uma quarta e uma quinta, o que me fez afinar bem é a questão de trabalhar com afinadores de piano que só se preocupam com um parâmetro, que é a questão das oitavas. É muito difícil afinar a oitava. E a gente vê que, na maioria das vezes, a gente afina um cravo, a gente acha que está indo bem, e quando a gente chega no final, a gente vê que essa questão das oitavas isso está ruim. Então, utilize a máquina com o som, afine a oitava do meio, no agudo ou no grave não funciona bem, funciona somente bem no Dó 3 ao Dó 4, isso é impecável. A gente fez inúmeros estudos no conservatório que nos ajudou a entender a especificidade dessas maquininhas Korgs. Do Dó 3 ao Dó 4, máquina com som, e depois faça as oitavas de ouvido. Então, nesse caso, você vai exercer, sobretudo, afinar oitavas. Isso vai te tirar um peso da responsabilidade de entender a questão das quartas, das quintas e, eventualmente, as terças, se você está trabalhando na família dos mesotônicos. Então, esse, para mim, foi determinante para eu poder afinar rapidamente e bem. Então, eu me exerci durante vários meses, oitava, oitava, oitava. E quando você vê um afinador de piano, você fala de temperamento, na maioria das vezes eles não conhecem. E quando eles fazem um temperamento igual, na maioria das vezes também não é igual. Eles fazem algo que é mais ou menos passável, mas não é nem uma boa afinação. Mas se as oitavas são impecáveis, todos falarão que a afinação é boa. Então, o que fica é a afinação da oitava. Se há uma coisa que tem que exercer na prática, é a afinação das oitavas. Depois, você sempre pode comparar as quartas e as quintas. A partir do momento que a gente tem quartas e quintas similares, significa que quartas e quintas, que em oitavas diferentes são similares, não são muito rápidas ou muito lentas em relação à tessitura central do Dó 3 ao Dó 4, vai funcionar, mas o parâmetro de referência sempre são as oitavas. Gostaria de falar um pouco sobre a questão de como escolher uma afinação. Eu não estou vendo ninguém, está tudo preto a tela, vocês estão por aí atrás, né? Então, eu tenho uma pergunta com relação a esse afinador Korg. Okay. Eu deixei de usar isso já faz bastante tempo por causa de pilha mesmo, ficar gastando. Okay. Mas você falou da luz, o ponteiro também, porque a luz ela não é tão precisa, mas o ponteiro ele fica oscilando. Você acha que também o ponteiro não é preciso? O ponteiro não é nada preciso. E a máquina profissional que tem uma luz e não tem um ponteiro, que eu esqueci a marca porque eu nunca tive a audácia de botar 1.500 euros no afinador, eu aprendi a afinar, não utiliza ponteiro. A gente fez um semestre experimentando todos os afinadores com ponteiro e com luz e ponteiro no zero. Dá mais ou menos. Mas dizer que é afinado, não é afinado, depende do grau de exigência. O que se pode fazer um ouvido mais ou menos treinado é muito melhor do que o ponteiro. Então, eu diria que o ponteiro e a luz é melhor utilizar o som. Eu queria falar um pouco da questão dos temperamentos, que se fala muito. Todo mundo aprende a questão das famílias dos temperamentos, a questão da família dos mesotônicos. Começou, evidentemente, como todo mundo você já sabe, vocês são profissionais disso, a questão do coma pitagórico, dividindo o que sobrou, espalhando isso dentro da oitava, e em função da cultura do século que a gente se encontra, esse coma pitagórico ele é diluído segundo a cultura daquilo que foi decidido. Todo mundo sabe disso. Existem as famílias mais antigas das nossas músicas do século XVII, as famílias do mesotônica, onde se baseia sobretudo a questão das terças puras.
Você tem a família dos bem temperados ou dos temperamentos circulares, onde você vai poder tocar todos os temperamentos e você vai afinar, sobretudo, controlando quartas e quintas. Mas eu gostaria, sobretudo, o objetivo dessa pequena introdução é tirar o foco de vocês sobre a questão do temperamento. Eu já fiz muitas produções, e quando digo muitas, são muitas produções que os maestros ou chefes de ensemble viram e falam: eu gostaria que você fizesse... Vou pegar qualquer um aqui, às vezes tem um nome estranho, tá? Essa aqui... Aubertin. Eu nunca tinha ouvido falar. Anotei aqui. Aí ele te dá e você afina. Falar de temperamentos é, sobretudo, no meu parecer, como era na época, falar de entonação. Eu acho que a gente deveria deixar um pouco de lado a obsessão dos temperamentos, a partir do momento que a gente está na família de cada temperamento, ou seja, na família dos mesotônicos, como na família dos circulares, e depois o temperamento igual, evidentemente sem ir aos extremos de algumas afinações dentro dessas famílias. Por exemplo, no caso da afinação circular, você poderia fazer um Rameau 1 ou Rameau 2 que vai favorecer tonalidades a bemol, tonalidade a sustenido. Vamos pegar temperamentos onde, entre aspas, se pode tocar todo o repertório destinado àquela família. Eu acho que é muito importante a gente escolher um temperamento e a gente saber realmente do que se trata. Porque acontece muitas vezes que as pessoas me pediam para fazer uma afinação, por uma produção, que eu era o cravista, e eu, como cravista, tinha que fazer o baixo contínuo e eu tinha que trabalhar não somente as cordas, mas também os cantores. E quantas dezenas de vezes, o primeiro violinista dizia: neste temperamento que você decidiu, peraí, não fui eu que decidi, foi o maestro, mas tudo bem, qual é a pergunta? Como que se toca isso? Essa quarta é maior ou menor que pura? Como eu resolvo o problema da desafinação? Essa responsabilidade lhe incumbe como afinador. Não queira escapulir dela. E uma responsabilidade muito grande levar sobre os ombros. Então, por isso que eu acho que o problema da afinação é, sobretudo, dizer o que eu controlo bem, para poder, no trabalho com as pessoas, dizer: olha, se você faz dessa nota para essa, o intervalo ele é maior ou menor que puro, ou puro. Se ele é maior que puro, ele é maior de quanto? Ele é maior, se for uma quarta, de 3 batimentos por segundo, que corresponde a mais ou menos esta cor. Vamos trabalhar esta cor para você entender? Se você vem de uma quinta, talvez seja 2,5 batimentos por segundo. A cor deste intervalo menor que puro é esta. Isso se chama entonação. Isso que faz que as pessoas se sintam seguras dentro de uma afinação e de um temperamento e possa sublimar esse trabalho. E qual é o objetivo de tudo isso? Tocar afinado. Se tocar só historicamente informado, no meu parecer, tem pouco sentido, ou não vai até o final do objetivo. O objetivo é que aquilo seja muito bem afinado e que todo mundo esteja consciente de cada intervalo, para não somente tocar justo, tocar afinado, mas, ao mesmo tempo, poder encontrar a especificidade daquele temperamento que teve uma no momento que o teórico ou a pessoa que escreveu anotou. Porque se ela anotou aquele temperamento com aquela especificidade, é porque ele tinha uma ideia. E ele tinha uma ideia de cor dentro de cada tensão harmônica, dentro de cada tonalidade. Mas se no nosso trabalho a gente não controla isso, é melhor a gente ser um pouco mais modesto e afinar 2, 3 tipos de temperamento, mas bem, e conhecer profundamente. Eu acho que, de certa forma, o que eu observo, mesmo aqui na Europa, no meio profissional, um desconhecimento total da questão da entonação dos temperamentos. Me parece importante levantar essa problemática. Tem alguma pergunta sobre isso aí? Alguma pergunta geral? Alguma coisa técnica? Edmundo? Oi, Beatriz. Não, eu prefiro ouvir primeiro as orientações do Bruno. Não tenho questões de agora, não. Obrigado. Perfeito.
E eu gostaria, para falar em terceiro, que me parece útil dizer, é um pouco da minha experiência na questão do reger ao cravo. Eu, quando terminei o Conservatório de Paris, no próprio Conservatório de Paris, eu tinha aula com o Christophe Rousset, com o William Christie, com a Emmanuelle Haïm. São pessoas que têm os seus próprios ensembles e regem do próprio cravo, ou às vezes em pé. Eu cheguei a duas conclusões. Uma básica é que a regência histórica não existe. Ou se ela existe, ela está associada a um instrumento, seja o cravo ou o violino, ou um oboé, por que não? E existe a regência moderna técnica. Eu fiz aula de regência técnica. Isso é muito fácil hoje em dia, existem muitas escolas, não preciso entrar nesse detalhe. Quando a gente diz a um professor, seja o Christophe Rousset, o William Christie ou outros, qual é a técnica para poder reger a partir do cravo, é aí que se torna uma coisa um pouco opaca e acaba que cada profissional acaba desenvolvendo a sua própria linguagem. E dentro dessa própria linguagem existem lados positivos como lado negativo. O lado positivo é que ele desenvolve o que se chama verbo de ação, aquilo que lhe parece expressivo, para resumir. O que é o negativo? É que se você não trabalha com essa pessoa no cotidiano, muito provavelmente, ou pode acontecer, que se você vai reger uma agrupação que não é a sua, essas pessoas talvez não entendam a sua linguagem corporal quando você está regendo ao cravo. É o caso da regência também, mas no caso da regência ao cravo, que no meu parecer é muito mais difícil do que reger do pódio. Eu, quando comecei a ter aula de regência, eu tive aula de regência com professores que vêm da escola de Helsing, da Jorma Panula, que é a referência mundial de regência. Na verdade, me pareceu ultra fácil, porque a partir do momento que você está em pé, todo mundo te vê, você tem os braços livres e você tem uma técnica simples, mas clara. Em termos de tecnicidade, tocar bem, se a dificuldade é 10, reger bem, a dificuldade é 1 ou 2. Se aprende muito rapidamente e todo mundo pode entender. Mas quando você está atrás de um cravo, eu acho que você tem muitas dificuldades e muitas coisas que atrapalham a visão. E é isso que eu gostaria um pouco de comentar um pouco a minha experiência. Primeiramente, a questão da estante e a questão da partitura. Se todo mundo está sentado, é muito difícil ter um contato visual com todos. Então, muitas pessoas acabam comprando ou mandando fazer, como foi o meu próprio caso, está aqui uma estante flexível, onde você possa abaixar a estante para que os músicos que estejam em frente possam te ver. Isso é muito importante. Outra coisa que me parece indispensável é que a gente possa decidir qual será o elemento de comunicação com a orquestra. Quando um maestro vai reger, o ponto de comunicação é a mão. A mão sai de um lugar e volta para um lugar. Existe um contato visual. Quando você está no cravo, o que acontece? Acontece dois problemas. Acontece que ninguém vê sua mão. E você, ao mesmo tempo, você tenta utilizar a mão para comunicação. Então, eu acho que a gente deve parametrar um pouco esta linguagem. No meu caso pessoal, que é a minha experiência de regência e de baixo contínuo, eu decidi que eu ia abandonar qualquer tipo de regência com a mão quando eu estivesse no cravo. Não utilizo a minha mão para reger de modo algum quando eu estou no cravo. Pelo seguinte, quando a gente está no teclado, que está abaixo, sobretudo que é francês, que você não vê a mão, e você tem a partitura na frente, você tem uma orquestra, um ensemble na sua frente, e você vai reger, o que acontece? Acaba que você acaba levantando a mão, mas no momento que você faz um gesto, você tem que descer muito mais abaixo para tocar o seu próprio teclado. Ou você está num lugar onde as pessoas não têm acesso, ou você está incômodo numa posição um pouco esdrúxula, onde as pessoas não vão saber, não vão ter confiança no seu ponto de chegada. Porque na regência, raramente você parte de um ponto assim, você não rege assim. Você tem alto, quando você está alto aqui, médio aqui, baixo aqui, mas você não rege assim. Mas no cravo você tem a partitura na frente, então acaba que você acaba levantando muito o braço. E dentro de uma tradição
que vem, de certa forma, uma tradição de música moderna, as pessoas acabam tendo medo de seguir o gestual do maestro quando ele levanta muito o braço. Inconscientemente, as pessoas acabam perguntando, será que qual vai ser o ponto de descida quando ele faz o gesto? Aonde que ele vai descer a mão? Ele vai descer mais? Vai tocar? Será que ele vai fazer plim? Aonde que eu toco nessa história toda? Então, eu acho que a primeira coisa é abandonar qualquer gestual de braço quando se rege ao cravo. Mas tem que se encontrar uma solução para isso. A primeira coisa que tem que se encontrar é organização espacial. Significa qual a posição do cravo dentro do meu ensemble. Vamos esquecer toda a parte histórica e vamos botar dentro da prática atual da utilização do instrumento. Eu sempre coloco o instrumento de frente para a orquestra, como se eu estivesse na posição do maestro normal. Eu acabo avançando o cravo em direção das violas, para que o meu primeiro violinista e o meu primeiro violoncelista, eles possam ter um contato com a minha mão. Então, o meu trabalho, inicialmente, é criar uma cumplicidade e uma referência com o meu primeiro violinista, que na maioria das vezes vai se encontrar um pouco mais atrás. Então, se ele sabe que no pior dos casos a minha mão ele vê, ele sente confiança em mim. E ao mesmo tempo eu sinto confiança nele e eu delego, como um maestro em orquestra moderna faz, delega uma grande responsabilidade ao seu primeiro violinista. Eu acho que essa cumplicidade é indispensável. Mesma coisa com os baixos. O primeiro violoncelista sempre tem que ver a mão. Depois a questão, será que a gente precisa reger quando a gente está no cravo? Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa ser claro no dar duas coisas. O iniciar das peças e uma entrada, eventualmente. O iniciar das peças, como se faz? Como a gente não pode ter contato com a mão, ou na maioria das vezes não dá certo, você tem que eu estabeleci um gesto passivo e ativo através do cotovelo, baseando no apoio do primeiro violonista e do violoncelista. Me explico. Se eu estou ao cravo aqui, o que eu faço? O meu cotovelo é o passivo e a minha respiração é o ativo. Se eu vou fazer A, I, pum. Passivo, ativo, plum. Mas a minha referência é o meu primeiro violinista. Então, como se fosse uma regência normal, que é passivo, ativo ou passivo. Eu estabeleci o mesmo gesto ao cravo. Cotovelo, a mão está no teclado, eu não vou errar. Então, é passivo, eu utilizo o próprio teclado para fazer um pequeno rebote e volto à própria nota. O gesto é mínimo, é I, A, plim, I, A, plim. Eu levantei a mão do teclado mais ou menos 8 centímetros, nem isso. Mas é mais do que suficiente para que os meus vizinhos, que são a minha referência, primeiro violoncelo, eles saibam exatamente qual é o tempo. E a orquestra, passe o que passe, eles sempre vão olhar o primeiro violino. Sempre. Então, pretender que os músicos vejam o maestro, olha, nem quando você está no pódio, você é convidado a reger uma orquestra sinfônica, eles já têm tanto costume a trabalhar junto, eles olham o maestro, mas sempre de rabo de olho eles têm o primeiro violinista. Então, é melhor, delega de uma vez. Estamos aqui para fazer música junto. Então, já te tira, de certa forma, uma certa responsabilidade de impor um gestual que, na maioria das vezes, não vai funcionar. Outra coisa que funciona, no meu caso, que eu desenvolvi, é ter um contato para poder, no caso de dar uma entrada para alguns músicos na orquestra, de estabelecer um contato na parte alta. Em aula de regência, eles ensinam quanto menos, maior o resultado. Me explico. Se você quer que a orquestra toque piano, quando você começa a agachar assim, ou pular, olha, uma orquestra moderna séria, eles não te olham mais. Simplesmente acabou. Sua autoridade morreu. São pequenos gestos e muito técnicos. Então, o menor gesto faz mais.
Quando você está numa orquestra e você tem uma entrada, é muito simples. Você está aqui, tap, ou a dois. Você está aqui, você pode ir lá a pessoa, você pode preparar e você pode dar entrada. Mas você está tocando, você não pode fazer esse gesto. Então, se você está tocando, como fazer para dar uma entrada? É toda a dificuldade, e aqui está a parte, para mim, a maior parte técnica e a parte onde deve realmente ser trabalhada. Eu desenvolvi uma maneira de tocar muito estável, muito bem sentada, onde que minha coluna e a minha posição está no eixo. Isso, para mim, seria verbo de ação. Eu estaria chamando a atenção da orquestra para uma expressão, já vou falar disso. Vou dar uma entrada para um músico qualquer. Eu anoto na minha partitura da orquestra aonde que eu vou dar entrada. Se eu sei que tem que dar uma entrada para aquele naipe de baixo que está lá na ponta, o que eu tenho que fazer? A única coisa que eles estão vendo é a minha cabeça. Se eu estou o tempo todo assim, se eu estou tocando no vai e vem da onda, inconscientemente a orquestra ou a pessoa que vai precisar de você não vai te olhar mais, que ele sabe que vai ser um gesto incompreensível. Então, por isso a questão do eixo, no meu parecer, é muito importante. Eu anoto a partitura. Eu sempre faço o seguinte, eu digo para os músicos que a minha referência é o meu rosto, a minha cabeça. Então, se eu tenho que dar uma entrada lá, eu faço um passivo, um gesto passivo em direção deles, eu tenho que saber de qual, porque eu tenho que olhar para eles. Então, eu faço e tá. Então, e ou e pum. Então tem sempre um gesto, um passivo e um ativo, dentro de um mínimo. Mas para que as pessoas entendam, isso precisa ser trabalhado. Trabalhado no sentido que eu estou tocando aqui, tá, taripapipapipa, eu dei direto. Não funciona. Sempre tem que ter um passivo. Tari, tari, tari. Para que seja entendido por todos. Isso precisa ser trabalhado, isso é muito difícil. No Reger ao Cravo, o que me parece mais difícil é a preparação desta questão do corpo e a cabeça flexível, mas não aleatoriamente, acompanhando o que vai ser feito. E as pessoas falam assim, mas maestro, você vai sempre fazer assim? Sempre surge essa pergunta. E eu sempre digo, tenha confiança em mim, eu não vou te deixar na mão. Eu não vou fazer um gesto que não seja esse, porque eu já trabalhei, eu já sei que eu já tenho a cabeça flexível para eventualmente, não importa o gesto, é sempre um passivo, um ativo, um olhar. E isso foi trabalhado. Então, quando eu faço o meu baixo contínuo, eu trabalho a orquestra, eu já sei como eu vou elaborar o projeto, eu já estou tocando a minha parte, agora vem o trabalho, talvez, da regência mais difícil ao cravo, é encontrar essa flexibilidade para dar as entradas e que seja entendido por todos. A questão do corpo como verbo de ação também é muito importante. Porque se você quer chamar a atenção da orquestra para uma dinâmica, seja piano ou forte, já que você não pode se expressar com gestos de mão que são do vocabulário comum de um maestro moderno junto a uma orquestra e que é um pouco patrimônio comum mesmo das pessoas que tocam música antiga, você está privado do gestual que você está tocando, a única coisa que te sobra é o tronco, é o corpo. E isso é muito importante você também trabalhar no sentido de integrar o seu gesto dentro de um verbo de ação, de uma expressão específica. Deixar que o microgesto do seu corpo fale algo para as pessoas, que você possa interagir dentro da execução musical num sentido desejado, que pode ser aquele que não foi trabalhado. Você pode sentir, por exemplo, que o violino necessite um pouco mais de forte. Se você está sempre tocando de uma maneira estável, se você faz um gesto que você pode ter certeza que o seu primeiro violino vai notar algo de diferente. Por isso eu sempre trabalho, mais uma vez, no sentido de estar sempre relaxado, sempre no eixo, e toda vez que eu mexer o corpo vai ser pensado. E são coisas delicadas, são gestos
pequenos, que pode ser avançar a perna direita no sentido do agudo, tá tocando e avançar o busto um pouquinho e olhar o naipe, ou afastar um pouco o corpo, relaxei, tá vendo? É piano. Atenção, entrada. São gestos mínimos, porque se não for muito bem integrado e pensado como um verbo de ação, pode passar completamente desapercebido da coletividade. E se o cravista, ao reger do cravo, ou ao cravo, abusa do gesto corporal, ele esgota toda a linguagem e as pessoas vão tomar aquilo como uma expressão corporal, alguma coisa assim, e a sua linguagem corporal não será assimilada. Então, a única coisa que te sobrará nesse momento é parar a orquestra e falar: ó, tal compasso é forte, vocês entenderam? Aqui é piano. Anota, hein? Anota. Agora, se você mostra com o teu corpo que você pode ir lá para um violoncelo que está tocando muito forte, você faz. Não é nada. Mas se não foi trabalhado isso, para que serve isso? Para as pessoas terem confiança no seu gesto, para você economizar tempo, para você evitar falar muito. E por que eu digo evitar falar muito? Em aula de regência séria, o professor diz: você está fazendo que música? Clássica? A frase dura quanto? 3 compassos? Ok. Uma linha do que você vai falar. Você vai falar do quê? Vou falar da apogiatura. Da apogiatura. Tem que ser apogiatura forte, por exemplo. Pararam, parari, tariti. Eu quero falar que taridi, taridá, taritiri. Se acontece no segundo compasso. Ok. Então, o tempo de palavra não pode exceder o tempo da própria fase. Pararam, parará, pariri. Por favor, compasso 5 ao compasso 7, atenção, o acento está no segundo compasso. Por favor, I. Isso significa economizar tempo e não solicitar a coletividade o tempo todo. E quando a gente está ao cravo, a gente tem pouca linguagem física. Então, é importante integrar isso. Me parece importantíssimo ter essa reflexão com vocês e deixar a minha experiência. E eu que não tenho, por exemplo, um ensemble, eu que sou convidado o tempo todo para reger inúmeras ensembles, orquestras modernas, eu vejo que quanto menos eu falo e mais eu sou sereno, mais eu trabalho microgestos e a minha linguagem corporal é clara e sistemática, de acordo com o que eu quero obter, eu falo: caramba, eu consegui que todos fizessem piano, porque eu olhei para cá, eu fiz um gesto, meu primeiro violino entendeu e a orquestra inteira entendeu, não vou precisar nem parar. Maravilha. Eles podem contar comigo e eu posso contar com eles através do meu próprio corpo. É isso que eu gostaria de dizer para vocês. É um trabalho que não tem escola, é um trabalho que vem, de certa forma, de uma mistura entre aula de regência e aplicar isso no próprio corpo, de utilizar o rosto como se fosse a mão, e acontece muito que quando tem algo preciso e as pessoas estão um pouco perdidas, eu tenho que dar alguma entrada ou quadrar, por exemplo, se tem uma confusão de ritmo e eu quero que as pessoas entendam, eu falo assim: olha o meu nariz, é como se fosse a ponta da minha mão, eu vou fazer a, i, a, i, a, i, a, i, o, i, a, i, o, i. O público nem vê. Mas no caso de uma confusão geral, de um desequilíbrio em concerto, não é maestro, eu vou olhar para o seu nariz, você pode olhar para o meu nariz e você pode imaginar que a ponta do meu nariz vai ser como se fosse a ponta de uma batuta. Eu não vou fazer, vai ser extremamente preciso. Você é um gesto de nada, mas precisa que o corpo seja integrado e precisa trabalhar. E se as pessoas têm confiança em você, eles vão poder tocar contigo ao cravo e achar que o seu trabalho é válido. Significa, eles podem confiar no seu trabalho. Porque tem um pequeno porém. Quando você é chefe de ensemble e você paga as pessoas, e você tem subsídio por trás e mecenas, ninguém vai falar que você é ruim. Ninguém.
Todo mundo vai saber que você é ruim sem te falar. No caso de maestro convidado, eles me fazem saber que eu sou ruim em seguida. Comigo não tem escrúpulo. Quando você é convidado, desculpa, mas não entendemos nada do que você está falando, não estou entendendo nada do seu gesto. Você não levará a gente a um resultado de excelência. Desculpa, mas fica por aqui. Isso acontece, eu não vou citar nem nome, mas acontece com os grandes o tempo inteiro. Então, eu digo que é importante estabelecer uma relação de confiança com a orquestra através do gesto corporal. E, sobretudo, que o violinista ele tem um instrumento que soa forte e tem um arco. O arco, historicamente, é a batuta. A batuta, ela de certa forma, evoluiu através do arco no final do século XVIII, começo do século XIX. Mas, então, quer dizer, tem um contato visual com o violino, mas o cravo, além de soar pouco, sobretudo mesmo no ensemble com instrumentos de época um pouco grande, desculpa, mas ninguém escuta o cravo, ou muito pouco. Então, é uma mistura entre a questão do som do instrumento, que é super difícil de escutar, e a relação visual. E é por isso que eu digo também, a gente não falou sobre isso, a questão do registro. Eu faço muito cravo com 4 pés, eu faço muito cravo não respeitando a linha de baixo, significa que eu dobro muito os baixos e faço muitas vezes com um ensemble um pouco consequente uma harmonização, um baixo contínuo na tessitura baixa, porque é a parte grave do instrumento aonde que as pessoas escutam mais. E eu utilizo o cravo quando tem volume, quando tem um ensemble importante, eu penso no cravo mais como um instrumento de percussão. Eu não bato no cravo. Meu touché é ultra delicado, mas a maneira de abordar o baixo contínuo, eu sempre penso isso como uma função mais rítmica que propriamente harmônica. Ninguém precisa da minha harmonia dentro de uma orquestra, mas as pessoas precisam do meu ritmo. Então, é uma adequação entre o meu ritmo, que eu adaptei meu contínuo para ser. Aqui é o meu contínuo rítmico, não é meu contínuo harmônico, não é o meu contínuo melódico, eu não estou acompanhando um instrumento solista, eu estou acompanhando uma orquestra com 50 pessoas, ou 40, 30 pessoas. Então, meu cravo agora é bateria, meu cravo é ritmo. E meu corpo é minha mão. É isso que eu queria basicamente falar para vocês. Bruno, obrigada, muito interessante. Com relação a isso que você falou de orquestras, eu trabalhei desde os 18 anos até os 50 como músico de orquestra. A princípio como violista, de péssima qualidade, diga-se, e depois como tecladista, né? Tocava cravo e piano, e tudo que você falou é muito verdade. Assim, quando o regente ele não é preciso, quando a coisa não funciona, ele perde totalmente a credibilidade, né? E os músicos fazem aquilo, a gente chega a combinar o que vai fazer fora do maestro. Não, vamos fazer isso aqui. Ele pode até vir a ser um excelente músico. Não estou colocando nem em dúvida a qualidade do músico. Eu estou abordando a dificuldade, né, da tecnicidade dentro de um tempo que, na maioria das vezes, é muito curto. Sobretudo aqui na Europa, quantas vezes eu já regi orquestras sinfônicas nacionais, orquestras que não estavam nem um pouquinho interessadas com o meu repertório, sejamos claros. Se eles não fazem música contemporânea, eles têm que convidar um maestro específico para poder um pouco propor algo de diferente dentro da programação. Então, a orquestra não está nem um pouquinho com vontade de fazer um repertório que eles desconhecem, não sabe nem como tocar. Então, quer dizer, quando eu já boto o pé no pódio, as pessoas ficam assim. Então, qualquer deslize em termos de o meu gestual está impreciso, eu estou falando muito, e músico moderno, por exemplo, em orquestra sinfônica, os maestros praticamente não falam, porque existe uma verdadeira técnica. Isso é muito importante, isso me trouxe muita riqueza para minha própria música com instrumentos de época. Porque quantas vezes eu já fiz produções com excelentes ensembles que, no meu parecer, com a metade dos ensaios e com um pouco mais de precisão, o resultado seria melhor. Um bom maestro tira o som que é da orquestra, né? Pode ser uma orquestra razoável, mas sendo bom, como trabalhar, sai um trabalho excelente. Como
trabalhar a orquestra? Exato. Quais são as pessoas que te apoiam? Como trabalhar com antecedência justamente a questão do que é importante, o que precisa ser lembrado através do seu gesto? E qual a sua margem de manobra corporal para que você possa induzir ou não no próprio concerto? Isso é muito pouco abordado, no meu parecer, na música antiga. Praticamente não abordado. E é pena. Muito bom. Alguém quer fazer alguma consideração aí? Perguntar? Diminui a performance historicamente informada se a gente desmembrar o maestro que está ao cembalo para o maestro assim à frente da orquestra? Eu diria que não. Eu diria que não. Existem vários exemplos históricos disso, como o próprio Arnoncourt. Diria que acho que o Marcelo vai falar sobre o livro da Arnoncourt na semana que vem. Mais que importante a presença do maestro, porque o Arnoncourt ele conseguiu fazer que grandes orquestras tradicionalistas e tradicionais, como a própria Orquestra de Viena, abordassem o repertório de outra maneira. E eles reivindicavam uma tradição, uma maneira de tocar, entre aspas, secular, dita como historicamente informada, porque aquilo foi criado na própria casa 200 anos depois. Quem é você para dizer que não se tocava assim na época? Peraí, esse teatro é o mesmo, a orquestra é a mesma? Mas você conhece aquela brincadeira em francês é telefone árabe, quando você fala no ouvido da pessoa, aí no final assim, chega no seu ouvido e é outra frase. Como chama essa brincadeira em português? Telefone sem fio. Telefone sem fio. É exatamente a questão da tradição, que eu chamo de falsa tradição. E o Arnoncourt, ele não estava em instrumento nenhum, ele era violoncelista, mas ele chegou com um gestual curto. Ele não rege de uma maneira espetacular em termos de tecnicidade, mas ele foi à frente da orquestra e ele disse o que tinha que ser feito. Ele fez uma análise musical do que deveria ser feito. E no caso dessa orquestra, pelos músicos serem muito profissionais e eles terem, de certa forma, foi aceito a proposta, houve uma evolução no sentido de uma interpretação outra. E houve uma evolução no sentido do historicamente informado. Então, não é o fato de estar sentado diante do cravo ou no pódio, ou reger bem ou reger mal, que a música será mais ou menos historicamente informada ou fidedigna. Não é isso. O meu discurso vai mais no sentido de ser um facilitador de trabalho do que outra coisa. Porque o que conta, no final de tudo, você tem toda a razão, é o conhecimento do maestro do repertório que está abordando. E o que ele vai dizer para a orquestra, para que, em poucas palavras, os músicos entendam, se ele não vier da música antiga, o que precisa ser feito para poder chegar perto do objetivo musical, o que não é fácil. A gente não falou disso aqui, mas abordar não somente músicos de instrumentos históricos que não conhecem algum tipo de repertório, o que pode acontecer. As orquestras italianas com instrumento de época não tocam música francesa. Pode ser um problema abordar Rameau ou Couperin com uma orquestra italiana. E também uma orquestra moderna. Então, a primeira coisa é saber o que eu vou dizer para a orquestra para que, dentro do conhecimento que já é o dela, a minha informação seja, primeiro, aceita. Porque pode ter uma refração da parte da orquestra dizer, isso não é para mim. Isso não é para gente. Vai reger ser um ensemble. O que você está pedindo para a gente não tem condições de fazer em 3 ensaios. Não vamos fazer. O objetivo não é esse. O objetivo é você levar a orquestra o mais longe possível dentro da possibilidade. A possibilidade é tempo e o conhecimento da orquestra. Se você sabe o conhecimento da orquestra, você tem que também trabalhar no sentido de dizer o que eu vou dizer para que isso seja recebido e que eles possam tentar alterar alguma coisa. E dentro dessa minha informação, o que eu passei, será que aquilo vai ser suficiente para eles assimilarem, através da técnica deles, a música que eles estão querendo que eu aborde? A gente nem falou sobre isso, mas diríamos assim que o principal seria isso, seria convencer os músicos da linguagem musical que você tem que dominar. O que eu falei é, sobretudo, uma questão de praticidade, de gestos, mais técnico, mas você tem toda a razão. O que conta é a música e o conhecimento de que cada maestro tem desse repertório.
perguntou o que você acha do livro Le Tempérament musical de Dominique Devier. Eu já tive esse livro, eu perdi, eu emprestei. Me parece interessante, me parece não tão completo em relação ao Pierre-Yves Asselin, mas é um livro bem feito e didaticamente interessante. Eu não tenho uma lembrança precisa, porque eu já tive o livro, eu emprestei e a pessoa não me devolveu. E como todo livro emprestado é livro que se perde, eu não anotei e eu não tenho uma lembrança precisa de todos os detalhes do livro. Me desculpa. Você tem esse livro, Obrigada. André? Eu tinha. Eu tenho. Então não Muito empresta bom. não, hein? Não empresta não, tira fotocópia. Tem há 20 anos que eu tenho ele. É muito antigo. Ninguém se interessa em lê-lo. Mas o livro é bom. É bem feito, é bem didático. Patrícia? Sobre os equipamentos, enfim, aqui no Brasil tem uma certa dificuldade com a importação e a compra de equipamentos da Korg, por mais simples que seja. E hoje em dia a maioria dos músicos tem se utilizado de aplicativos do celular. Eu queria saber se vocês testaram esse tipo de diferença entre um Korg e os afinadores baixados por aplicativo. Não, a pergunta é ótima. Não, porque quando a gente testou não tinha os aplicativos ainda. Eu utilizo muito mais o aplicativo hoje do que o próprio Korg. Mas o aplicativo eu também utilizo com o fone de ouvido. Eu sempre, porque aí eu desenvolvi a minha técnica de afinar bem rápido. A minha técnica bem de afinar rápido, primeiro eu tenho que ter algo de referência que seja para mim a referência e rápido. Eu acho que o som é mais fácil. Quando o som é num ouvido só, por exemplo, no fone de ouvido, se você utiliza no celular, ele não toca no celular, você tem que botar o fone. Então eu boto o fone, eu boto baixinho o fone e afino. E depois, como eu tenho já os reflexos de controle, por exemplo, se eu tenho que afinar um temperamento que eu não conheço bem, eu afino rápido, escutando nota por nota, mas eu já tenho meus reflexos de controle, de controlar as quartas, de controlar as quintas. Então, eu acabo que eu passo rapidamente da máquina. Então, eu não sei o que te dizer em relação à máquina, mas eu acho que eu acho excelente, eu acho que é tão bom quanto, mas tem que utilizar o fone. Então tem que aprender. Eu acho que a dificuldade não é só a tecnicidade, não é só o objeto, é aprender a afinar com ele. Porque afinar com a luz é mobral, você pode ser surdo, né? Você vê a luz ali, o negócio parou no meio, acendeu dos dois lados, você para, né? Você pode ser surdo e se afina, mas o objetivo é sobretudo desenvolver uma acuidade auditiva que te permita, sobretudo para quem afina, o bom gesto. Eu não falei disso porque não teve tempo, mas a questão de estar bem sentado mais uma vez, o cotovelo está apoiado, de você segurar firme na chave e de você não ficar bom. Eu só giro a chave enquanto eu estou tocando e escutando. Eu faço pem, pem. A partir do momento, eu não fico bem, nunca. Eu nunca giro chave se eu não estou escutando algo. É muito difícil isso que eu estou falando, porque acontece o tempo todo. As pessoas acabam tendo um gesto físico e é desconectado com a questão auditiva. É muito difícil você fazer um microgesto e parar rapidamente porque o som do cravo morreu. É pão. Você vê o tempo que você tem. Pam, é mínimo. Então, você girar e parar no lugar certo significa que você tem que repetir com certa frequência e você tem que saber o que você vai escutar, o bom gesto e quando parar. Então, não é tão simples assim. Existe uma certa tecnicidade que vai muito além da questão do próprio temperamento, que não é o teórico, já é a questão prática. Porque você pode passar 1h30 afinando e chegar a um resultado, ou você pode fazer como eu faço hoje, eu afino um cravo 3 registros em 20 minutos. E afino, não falo que eu afino bem, não. Eu afino muito bem. Eu afino muito bem porque eu apanhei pra caramba. Eu passei 10 anos afinando, às vezes, 8 cravos por dia. Eu era o primeiro empregador do Dicornet quando eu era estudante. Eu sobrevivi quase 8 anos como afinador.
Então, é difícil de dizer também essa experiência, mas é importante você ter a máquina, saber como utilizá-la e a questão da prática. Tem que ter uma pessoa de dizer... Porque se você fica, vai para lá, vai para cá, vai para lá, um dia você acerta. Mas a quantidade de nota que você tem para afinar? Na hora que você terminar, já está tudo desafinado lá para trás. Entende? São etapas. São etapas. E às vezes falar com um bom afinador de piano, uma pessoa que tem técnica de afinação de piano, pode ser muito útil. Por essa questão de escuta isso, compara aqui, segura a chave firme, senta bem, escuta isso. Às vezes uma coisa simples pode ser determinante para você afinar bem e tá resolvido. Porque o objetivo de tudo isso é estar resolvido. Né? Bom, amei. Enfim, todos os assuntos que você abordou. Eu moro muito perto do César, né? Então tem sido fácil essa questão técnica. Aquela visita que eu fiz a você em Paris, uma das coisas que me deixou impressionadíssima foi, enquanto vocês estavam se arrumando, etc., eu fiquei tocando um pouquinho no seu cravo e fiquei encantada com a igualdade de todas as notas, que beleza, como foi gostoso tocar. Quase que ele tocou sozinho. E trabalho bastante atualmente para chegar a uma certa regularidade, mas realmente não é fácil, né? Não é fácil. Bruno, a minha pergunta para você é muito simples. Eu tenho eu acho que estou, enfim, estou desenvolvendo bastante facilidade para afinar. Eu tenho um Cleartune, que é um afinador muito bom, mas ele não tem atualizado, então ele aparece cheio de problemas e não consigo encontrar um outro aplicativo de boa qualidade. Você tem algum? Olha, eu já testei alguns que não me lembro porque eu cortei todos e fiquei com Cleartune também. Foi porque eu fiquei. E a única coisa que eu reparei que às vezes dá um bug atrás quando você muda de temperamento e de diapasão. Já aconteceu algumas vezes. Se você está em casa e é para você, não tem problema. Mas no estresse, tendo que fazer rápido com barulho, eu alterei, modifiquei e voltei a tela, né? Quer dizer, comecei a afinar e no final das contas me dei conta que não tinha sido alterado. Então, o bug talvez que você esteja comentando, talvez seja esse, que às vezes ele não altera a afinação e nem o temperamento e nem o diapasão. Tem que tomar cuidado com isso. Mas eu te aconselho esse, para mim é o mais prático. Continua sendo o mais prático. Eu gosto muito dele. Agora, ele funciona bem, ao menos eu lido melhor com ele. Antigamente, ele tem a agulha, né? E a agulha é boa. Mas ele tem também em cima uma outra agulha que é mais sensível, né? Tá. Eu não dava muita bola, eu não ligava muito por aquela agulha lá de cima, mas hoje em dia eu tento juntar as duas. Tá. Mas eu também acho a maneira que para mim me parece mais eficiente é afinar a região central e depois partir por oitava. E quando eu vou conferir com o Cleartune, eu vejo que não bate a indicação do aplicativo com o meu ouvido. Aí eu tenho sempre dúvida se é o meu ouvido que é ruim mas é verdade. ou o aplicativo. É verdade, e você tem total razão, e eu acho que você deve sempre seguir o seu ouvido e deve, sobretudo, no que você quiser praticar. A primeira questão do ouvido é importante dizer que todo bom afinador de piano tem a maneira de acomodar quando vai chegando no extremo agudo. Não existe nenhum afinador de piano que faça exatamente a oitava justa ou pura no extremo agudo. Todos acomodam para baixo, o que dá uma certa cor e uma certa tradição no som do piano. E eu perguntei, mas por que vocês afinam assim? Tá baixo isso? Não, é assim. Porque se eu afinar justo, significa um pouco mais alto, como tem que ser, os pianistas vão falar que está desafinado. Então, já existe, de certa forma, no meio dos pianistas, não mais que uma aceitação, uma necessidade de encontrar essa cor. Então, cada afinador
quando vai chegando no extremo agudo do piano, tem a sua fórmula de acomodar a oitava para baixo. Então, isso já é um fato. Depois, a questão que você falou da máquina. Eu acho que vale a pena você afinar rapidamente com a máquina, tentando botar agulha. Eu quando afino o órgão, por exemplo, funciona super bem a agulha. Quando eu afino o cravo, não funciona bem, porque como tem uma explosão de som e o som abaixa, e ele é muito sensível, ele capta o som na frequência alta, mas quando a frequência tem uma pequena oscilação devido também à questão da dinâmica, acaba que ele se acomoda e quando a gente afina um pouquinho depois, a gente acaba afinando não o pico do ataque, mas uma frequência um pouco mais baixa. Então, tem que tomar um pouco cuidado com isso. Qual a sua velocidade de interação com esse pico? Por isso que eu faço, eu pego o som como referência, porque ele é estável, então eu não confundo com o visual do vai e vem, e depois eu comparo quartas e quintas. A partir do momento que eu tenho uma progressão de quartas e quintas boas, significa que eu não vou encontrar, por exemplo, Dó, Fá, Ré, Sol, vão estar similares, não vou encontrar uma com 3 por segundo e outra 4 por segundo, tipo, uau, 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 e a outra, uau, 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 uau. Está muito diferente aqui, peraí. Será que o temperamento é esse mesmo? Não. O temperamento diz que deveria ser um quinto de coma. Então, peraí, se é similar, tem que estar similar, não pode. Então, é encontrar um mecanismo de entender o temperamento para que você possa saber, de uma maneira muito geral, assim, o que é similar, quais são as quintas que são puras. Pura é fácil. Pura é fácil. Difícil são as temperadas. Quando você tem as temperadas, existe uma progressão, quanto mais agudo vai ficando, mais rápido vai ficando. Então, se você tem uma projeção de quartas ou de quinta indo para o agudo e você está diminuindo a velocidade dos batimentos, talvez você esteja indo no sentido contrário do que deveria ser. Então, como você vai fazer as oitavas, talvez você chegue no final não esteja muito bem. Se você comparar 4 oitavas assim, talvez está ruim. Porque a projeção de quartas e quintas dentro da sua partitura inicial na oitava central ali, do Dó 3 ao Dó 4, você não controlou. E não é a máquina que vai te ajudar a controlar isso, é o seu ouvido. Então, a partir do momento que eu pego o básico ali com a máquina, eu esqueço a máquina e vou de cara já fazendo as acomodações e conferindo. Para poder chegar no final, ter um cravo afinado. O que é um cravo afinado? São as oitavas. Ninguém está preocupado com quartas e quintas, porque ninguém sabe, ninguém escuta. Só escuta dentro de uma aula, só escuta dentro de uma análise. Dentro de uma vida prática, as pessoas vão escutar se está afinado ou desafinado. Óbvio que eu estou falando isso dentro de um temperamento. Se a pessoa te pediu para afinar a mesotônica e você afinou igual ou afinou um valote, são famílias distintas. Não estamos falando disso. Entende? Sim, perfeitamente. É isso. Muito obrigada. Adorei encontrar você hoje, mesmo à distância. Prazer. Prazer todo meu. Boa tarde, de novo, Bruno. E agora nós vemos você com esse avanço e essa projeção bonita. Parabéns por esse percurso. Não é? Muitíssimo obrigado. Que isso realmente nos dá orgulho, viu? Agora, falando de coisas curiosas, às vezes quando a gente se refere a Harnoncourt, se esquece o quão difícil foi para ele também no começo. Eu conheço histórias e relatos quando vivia em Amsterdã, com a orquestra do Concertgebouw, por exemplo. A orquestra se dividia, ele praticamente usava um chicote para adestrar os músicos, e no fim só aqueles músicos mais sensíveis da orquestra ficavam para fazer Mateus Passion com ele. E hoje em dia a gente vê, é bonito ver, espalhado por toda a Europa, e mesmo na França não foi assim na época que eu estava lá, portanto estou falando de anos 84. 84, tanto Pierre Rantaï quanto Christophe Rousset estudavam também em Amsterdã, quer dizer, eles nem formados eram ainda, e Paris só tinha o Christophe Coin como professor de violoncelo barroco no conservatório naquele momento. E praticamente mais nada. Alguns professores de cravo espalhado nos conservatórios regionais,
Françoise Longelet, por exemplo, além de Huguette Dreyfus, claro, ela já tinha o seu local. Quer dizer, mas o que mudou o cenário, como mudou em toda a Europa e na Itália, hoje você encontra músicos de orquestra, cantores, gravistas excepcionais fazendo um trabalho estilístico, não é, da música barroca, e mudou muito, mudou tanto a ponto de os conservatórios tradicionais exigirem já que os alunos de instrumentos tradicionais façam pelo menos um semestre de algumas matérias relativas a isso, porque tem a ver com o estilo, na verdade, de execução. Quando é bacana isso que você fala do jeito que você encontrou para reger do cravo o seu jeito pessoal, mas o que a gente sabe é que essa era uma prática no século XVII e XVIII de uma música que se conhecia facilmente. Obviamente que a relação da necessidade do líder é diferente de hoje, do papel que hoje o cravista como regente tem. E a gente sabe que o Spalla de violinos, ele realmente, como você mesmo apontou, ele tem um fator primordial, não só pelo gesto, não é, mas como a sua liderança perante todo o grupo. Não é à toa que ele tem esse papel de Spalla. Olha o caso, ontem, por acaso, eu assisti um concerto belíssimo na TV da Freiburg Baroque Orchestra, com aquele seu Spalla fantástico, violinista, que é o Gottfried van der Goltz, parece que o nome dele é assim, e que ele regia concerto de Beethoven, concerto número 5, de fortepiano, com Bezold-Haupt tocando, uma maravilha, quer dizer, o gesto. No fim, a orquestra inteira toca por si só, os músicos estão fazendo música de câmara, no fim, não é ali no papel do cravista. Mas muito bacana isso, que nós tínhamos o regente da Sociedade Barra holandesa, Jos van Veldhoven, que é um excepcional músico que já lá atrás, conjuntamente com o Philippe Helver, se preocuparam com a regência nesses conhecimentos históricos. Quer dizer, a preocupação era mais, eu direi, com o conhecimento histórico e com a eloquência do estilo, né? Quer dizer, com a retórica. Conhecendo-se melhor o texto, você consegue, pelo gesto, não é? É o que Harnoncourt fez, talvez sem se preocupar tão especificamente, o que Harnoncourt fez. Mas se você toma esses 10 exemplos que eu te dou, eles já fizeram o meio de campo. Olha o excepcional trabalho que faz o Philippe Helver. Quem conhece a história dele, ele nem músico profissional era, ele era de outra área, e de repente ele tomou essa importância no que diz respeito ao coro e à voz e à orquestra, né? Você conhece bem aí. Não imagino que não seja diferente em Paris hoje. Hoje você tem muita gente trabalhando, que já se disseminou bem esse conhecimento estilístico em diversas áreas, os cantores excepcionais, né? Você sabe que aí tem. De qualquer maneira, apenas para você esclarecer para os nossos companheiros que estão ouviu a sua fala, é que você várias vezes mencionou Dó 4, Dó 3, e para muita gente o Dó 3 é o Dó central do piano. Uhum. E, na verdade, o que você está referindo-se, eu acredito que seja este Dó central do piano como Dó 4 e a sua oitava abaixo como Dó 3. É isso mesmo? Então eu devo ter errado, porque para mim Dó 3 é o Dó central. Então o Dó central é o Dó 4 para você? Não, o Dó 3 para nós é Dó 3. É que você falou que afinava entre a região do Dó 4 e do Dó 3.
Ah, não. Você usa Dó central, dó 3 para cima. Então você usa do Dó central para a oitava acima, né? Exatamente. Porque normalmente nós usamos o Dó central para baixo, que é a região do tenor, que é a região mais da voz humana. Eu diria até que é entre esse Dó central e o Lá, portanto, uma décima abaixo, que é a região do tenor, que a gente ouve com com menos velocidade, como você falou mesmo. Claro. Assim que você transpõe o intervalo estreitado, ele vai dobrando as suas frequências. Então, eu só para lembrar isso, porque muitos de nós utiliza essa região grave e, no fundo, você realmente está se referindo ao Dó central indo para o Dó agudo do soprano. E eu te digo por quê. No conservatório, a gente sempre se forçou a trabalhar no registro Dó central para o agudo, para já estar diante da dificuldade que é da questão de dobrar. Porque quando você tem é mais permissivo afinar no grave, mas quando você afina mal, para resumir, no grave, a probabilidade de dar errado no agudo já na primeira oitava já é grande. Então, eu sempre fui forçado a trabalhar já na oitava mais aguda, porque já era tenso. Então, me dava pouca flexibilidade de erro. Então, eu já vi o erro de cara. Então, mas foi por causa de escola, de fato. Não, é interessante alertar isso, porque eu também acredito que é melhor encarar o problema de frente e você reconhecer perfeitamente os batimentos numa região superaguda, mais aguda no caso, e apurar essa audição vai ser melhor do que o contrário. Agora, só quero dizer isso, que nós usamos essa região de oitava abaixo. E uma outra coisa diferente que você faz, que eu faço, é utilizar o teclado superior, portanto, o segundo teclado, por ele ser nasal. Então, sendo mais nasal, ele também acusa mais fortemente essas diferenças, essas incongruências de batimentos, entendeu? Enquanto o registro de baixo, que ele é mais escuro, ele te dá essa possibilidade de erro, porque ele, em primeiro lugar, ele até, podemos dizer que ele é mais bonito sonoramente, ele é mais escuro, ele é mais caloroso, mas ele engana mais facilmente. Você tem toda a razão. Quando você está fazendo no teclado de cima, que ele é muito nasal e seco, você identifica o problema mais claramente, ou seja, você está mais uma vez encarando o problema de frente e não naquela situação de faz de conta. Você tem toda a razão. E, aliás, quando eu acoplo e vou afinar do de cima, acontece muito frequentemente que eu vejo muitos erros e eu sou obrigado a corrigir, a refazer, porque eu tendo o hábito de afinar embaixo, quando eu caio em cima, eu vejo que, não estava, na verdade, funcionou embaixo, mas em cima não funcionou. Então, você tem total razão nesse parâmetro, o que me obriga, de certa forma, a estar corrigindo. Mas como eu também desenvolvi, pela obrigação de ter que afinar bem, a questão do sempre voltar atrás e comparar, corrigir, acaba que eu me preocupo pouco no sentido linear da afinação. Não é que eu vou verificar no final se deu certo. Eu já sei que vai dando errado o tempo todo e vou corrigindo o tempo todo. Mas você tem razão, quando eu pego no teclado de cima, eu tenho que corrigir o tempo todo, voltar a corrigir. A coisa chata, eu diria, coisa chata de fazer embaixo e em cima, é que para corrigir embaixo você tem que voltar a desacoplar. Enquanto que você afina em cima como parâmetro e copia embaixo, e se o erro está em cima, você não tem nem que fazer o gesto de desacoplamento. Eu entendo perfeitamente, Bruno, o que você quis dizer, é uma outra maneira de ver e de agir, não é? E é importante que haja também visões pessoais. Claro. Porque se não houver um contraponto, não houver um outro olhar sobre uma situação,
ninguém de nós dá passo mais à frente. Você De qualquer tem toda maneira. razão. E eu imagino que você esteja de acordo também. Eu sempre aconselho as pessoas a afinar e encontrar suas próprias respostas. Porque até o ouvido, a percepção das coisas é diferente. Muitas vezes as pessoas vão ter mais sensibilidade no agudo ou no grave e tentar encontrar os seus próprios defeitos, as suas próprias aptidões para poder evoluir no sentido de resolver o problema que é afinar bem. Então, isso é uma coisa muito pessoal. E o objetivo de tudo isso é afinar bem. Se você tem a sua fórmula, ótimo. Não existe uma solução. A solução é que no final seja rápido e bem afinado. Né? Muito bem. Obrigado, viu, Bruno? Parabéns pelo seu talento e por estar fazendo o que faz. Espero revê-lo em breve. Helena. Só um adendo. Eu queria só objetivo, acrescentar. Desculpa, o objetivo é afinar rápido, bem e no meio do barulho, né? Porque ninguém quer fazer silêncio, todo mundo fica tocando. Exatamente. Não, e barulho de outras coisas também. Eu te falei que a minha experiência na Ópera de Paris quando o momento da afinação é o momento de ter maior silêncio na ópera. É o momento onde se prega todas as madeiras, onde vai passar o aspirador de pó, onde não tem silêncio. Numa produção de ópera, mesmo na Ópera de Paris, onde tem lá no negócio escrito afinação, aí você sabe, pô, a Ópera de Paris é só para mim, eu vou só... Não, esquece. Então, o silêncio não existe em nenhum lugar. Sem contar os que estão tocando no pé do seu ouvido. Eu não consigo, então, eu não cheguei no nível do Edmundo, que é a única pessoa que eu conheço que consegue afinar bem no meio do barulho. Ah, mas isso é prática, porque ele praticou. É prática. Porque aquele batimento, eu tenho que ouvir bem os batimentos, né? É prática e concentração. Cansa, mas isso cansa. Eu tenho certeza que o Edmundo, quando termina, ele está cansado. No barulho, cansa. Mas é que tem uma coisa, né? Ou você se acostuma, ou você mata algum violinista. O pior de tudo é que você afina com todo o barulho e a hora que vai tocar é aquele silêncio sepulcral e aí aparece toda a desafinação. É por aí. Isso aqui é o terrível. Bom, Bruno, já deve ser bem tarde da noite aí, né? Onde você está. Aqui Poxa, ixi. Então. Pois é, então obrigado, viu, por você ter colaborado, por ter aceito o convite, foi prazer. Muito bom. E a gente se vê em breve. E, por favor, mande os links para poder ver também ao vivo essa live. Certo. Então tá bom. Obrigado, grande beijo. Até segunda. Beijo para todos. Parabéns. Obrigado. Forte. Tchau, tchau.